Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, alunos! Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa para o terceiro ano. A nossa aula de hoje, assim como as outras, está baseado no fascículo tema, já o fascículo de número 2. O tema da nossa aula é pandemia. Vamos lá? Lá no fascículo de vocês tem esse verbete. Lembra que nós já estudamos sobre verbete? Verbete é um gênero textual que serve, para dar explicação e trazer vários sinônimos sobre uma palavra, um determinado termo. Geralmente se encontram em dicionários. Vamos ler este verbete que está no fascículo de vocês? Pandemia. O que é uma pandemia? Pandemia é a classificação dada a uma doença que pode chegar a contagiar todos os habitantes do mundo. O termo é usado quando uma doença de fácil contaminação chega a vários países e é transmitida facilmente entre as pessoas. As principais características de uma pandemia são contágio rápido e global, expansão para diferentes países ou continentes, dificuldade em conter as contaminações, contaminação de um grande número de pessoas. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, é responsável por decretar que uma doença se tornou uma pandemia. Para isso, ela acompanha o crescimento dos casos da doença, a quantidade de locais afetados e a eficácia das medidas de prevenção à contaminação. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, decreta que uma doença é pandemia para alertar que todos os países estão sob risco de contágio e devem seguir as medidas indicadas para conter o crescimento da contaminação. Esse verbete, está no site www.significados.com.br. Então, esse site, traz muitos verbetes para a gente entender os significados das palavras. E aí foi falado, que pandemia é uma doença de fácil contágio e está espalhado pelo mundo, que é o caso da Covid-19, O coronavírus, ele está infestando, está por todos os países do mundo. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês alguns dados, só para vocês observarem que outros países, além do Brasil, também estão sofrendo com essa doença, E aqui os casos do mundo todo passam de 8 milhões de pessoas. Nossa, quantas pessoas, Muitas. Também temos boas notícias, que mais da metade foram recuperados, Mais de 4 milhões. E tivemos mais de 461 mil mortes em todo o mundo. E aí tem alguns países, eu vou ler só pelo menos 2 aqui, que são os Estados Unidos, que tem, essas informações foram retiradas no dia 20 de junho, tá? Pode ser que esses dados mudem. E aí tem casos confirmados, de 2.282.371 pessoas confirmadas com a Covid nos Estados Unidos, E tem 121 mil mortes, mais de 121 mortes. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil nós temos mais de 1 milhão de casos, de Covid. Muitas pessoas morreram, mais de 49 mil casos registrados de mortos no Brasil. E aqui, mais especificamente no nosso país e alguns estados, os estados que têm mais casos da Covid. Por exemplo, São Paulo tem 192 mil casos confirmados com mais de 11 mil mortes. Bastante pessoas,
E aqui é do nosso estado, também o dado de 20 de junho. Só aqui no nosso estado de Mato Grosso, tem mais de 7.000 pessoas detectadas com essa doença, né? E já são 281 mortes. Parece pequena a quantidade com relação ao mundo, a outros países. Mas nós temos que ficar alerta, nos cuidar, porque a pandemia é assim, a pandemia ela se alastra muito rápido, muito fácil, né? Lembra de uma das características da pandemia? E aí agora nós vamos analisar um pouco esse texto que tem aí no fascículo de vocês. Vocês poderiam me dizer quantas vezes a palavra pandemia aparece no verbete? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 4 ou 5, acho que tem 5, tem alguma aqui que eu não encontrei aqui, mas são 5 palavras. Vocês observem bem o texto e me digam se são 4 ou 5, tá bom? Mas são 5 palavras que tem no texto, a contar com essa aqui, né, do início, que é pandemia. Contem direitinho aí, depois vocês me falam. E aí também tem 2 imagens do fascículo de vocês, tem essas 2. Qual dessas imagens representa melhor o termo pandemia? Lembra que o termo pandemia que significa que se espalha rapidamente entre as pessoas? E aí? Essa aqui ou esta? Se você disse a primeira, você acertou. Olha só como que o vírus, né, está espalhando pelas pessoas que estão muito próximas, e é assim mesmo que acontece a pandemia. O vírus se espalha muito rapidamente entre as pessoas. Por isso, olha a segunda imagem, por isso é muito importante que as pessoas se cuidem, né, usem máscaras para evitar o máximo dessa contaminação, para que a pandemia, né, não se estenda, não se espalhe mais ainda. E aí também, lembrando daquela estrutura silábica, nós trouxemos também algumas palavras do texto pandemia. E aí nós podemos ver que a palavra pandemia, ela contém 4 sílabas, é uma palavra polissílaba e tem na sua estruturação consoante, vogal, consoante, é a primeira sílaba. A segunda sílaba, consoante, vogal. A terceira sílaba, consoante, vogal. E a última sílaba, somente vogal. Vamos pegar outra? Global. Global, ela tem 2 sílabas, ela é dissílaba. E em sua estruturação? Tem a estruturação silábica que tem consoante, consoante, vogal. A segunda sílaba, consoante, vogal, consoante. Olha que interessante global. Todas as sílabas contêm 3 letras e tem diferentes estruturações de consoantes e vogais. E agora, vocês lembram do nosso jogo Trava-Bol? Que é esse que nós confeccionamos? Então, agora você também vai utilizá-lo. Só que ao invés de palavras aleatórias, você vai pegar palavras do texto que está lá no fascículo do verbete pandemia. Pegue várias palavras que estão lá naquele texto e aí você faz a mesma coisa. Escreva, né, em uma folha, não precisa ser digitado, pode ser feito no seu caderno, inclusive, e escreva essas palavras lá daquele texto. E aí você brinque, né, jogue da mesma forma, jogando as 2 bolinhas, na estrutura que cair, você vai procurar as palavras que contenham aquela estrutura. E outro combinado que eu quero fazer com vocês
é de nos cuidarmos, né, de vocês se cuidarem para prevenir a Covid-19. Vocês viram, crianças, que a pandemia, ela é um grande surto, né, de uma doença que vai se espalhando rapidamente entre as pessoas. Então eu quero que vocês ajudem a parar esse surto. Então se cuide, fique em casa, evite sair em casa. Os casos aqui em Mato Grosso têm crescido muito, então fique em casa. Se cuide, lave sempre as mãos, mantenha, né, o ambiente, a sua casa, e você também se higienize sempre. E se precisar sair, não se esqueça de usar a sua máscara. Beleza? Até a próxima! Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.